Pronto. Então vamos nós. Seguinte, semana passada, quem não estava aqui, eu estava explicando sobre conceito, né? Eu falei um pouquinho sobre o ciclo do hábito, nós falamos sobre os hábitos atômicos e falamos sobre conceito. Iniciamos falando sobre exponencialidade, ou seja, que um hábito bom, que um hábito, uma pequena mudança, né? Porque se a gente tem que partir do princípio do nome do livro, uma pequena mudança hoje, ele dá o exemplo de como se fosse um avião saindo de Los Angeles e indo para Nova York. Se esse pequeno avião fizer uma mudança pequena na rota, no grau em que ele vai voar, em vez de ele chegar em Nova York, ele vai chegar em Washington, que fica em 900 quilômetros para baixo de Nova York. O que, que é o ponto aqui? Ele fala o seguinte: se você fizer uma pequena mudança nos seus hábitos agora, no seu dia a dia agora, você vai ter uma gigante e exponencial mudança lá no seu futuro. Uma gigante exponencial mudança lá no seu futuro. O que, que é o ponto para nós aqui? Quando a gente fala que a gente tem que fazer 300 dias de treino, a pessoa fala assim: nossa, eu tenho que ir na academia, eu tenho que ficar 2 horas na academia, treinando 2 horas no limite máximo da minha força, ultra mega power, para eu poder chegar no final do ano com os 300. Galera, os 300 foi um nome, os 300 é um nome e é uma direção. Cara, se eu treinar 10 minutos hoje, mais 15 minutos amanhã, 20 minutos depois, 30 minutos depois, a gente vai fazer com que o nosso hábito, com que a nossa a vontade que a gente tem de começar se torne exponencial. E aí, consequentemente, lá na frente, isso vai virar algo extraordinário, natural. Outro ponto é a ambiência, ou seja, a ambiência influencia o comportamento. Semana passada eu falei de um outro livro aqui sobre a ambiência que é bem legal. Esse cara aqui, ó, Força de Vontade Não Funciona. Inclusive, esse vai ser o nosso segundo livro. Eu vou deixar até aqui, ó, como. Vou deixar ele de cor de rosa aqui. Será o segundo livro. Já pode começar. Galera, nossa, nós vamos ficar aqui lendo livro, nós vamos treinar. Vamos treinar, mas nós vamos se educar também. Esse cara aqui, chama do Benjamin Hart, é um livro que fala muito sobre ambiência. E o poder que ela tem, onde você andando em ambientes ruins, você tem uma puta de uma dificuldade de fazer o que tem que ser feito. Pessoas negativas e tóxicas, elas vão te atrapalhar a aumentar a performance. Pessoas que não têm disposição, para que treinar isso tudo? 3 vezes por semana tá bom, para que fazer isso? Para que você trabalhar desse tanto? Para que você fazer tal coisa? Você vai ouvir um monte de ladainha em tudo que você for fazer na vida. E aí significa o seguinte: que tipo de ambiente que você anda? Quem são as pessoas que estão do seu lado? Esse livro te ajuda a refletir sobre isso. Mas, aqui especificamente no livro, ele falando sobre ambiência, ele está falando sobre, por exemplo, o seu ambiente facilita você ler um livro? Ah, o livro ele está fácil para você e você consegue pegar o livro e começar a ler? Ou não? Você meter um livro lá em cima de uma estante e esse livro em cima dessa estante, você tem que subir lá nessa estante para pegar o livro. Por exemplo, atividade física. O seu tênis é fácil para você? Ou você tem que ir lá, pegar o tênis lá que você pôs para lavar e não sei o quê, e a roupa tá difícil? Isso é ambiência aqui para esse livro, tá certo? Aí a gente vem falando sobre os arquitetos do seu mundo próprio, que é isso que eu acabei de explicar, é você criar uma arquitetura que facilite o bom hábito e dificulte o mau hábito. Liberdade de tempo, e eu falei para vocês que as pessoas estão em busca de 3 coisas: poder, dinheiro e saúde. Na verdade, eu falei que dinheiro é acesso e saúde é não ter doença. E, obviamente, a gente falou também sobre peso, né? Saúde, financeiro e tudo mais. Viemos falando sobre a ação com consistência, expliquei dos 300. Para quem não chegou aqui semana passada, os 300 tem uma ideia principal, galera. A ideia principal dos 300, peraí, rapidinho. A ideia principal dos 300 é, obviamente, a gente conseguir é, criar um bom hábito e fazer desse hábito com que os outros hábitos melhorem esse hábito bom. Expliquei para vocês que quem quiser também tem um outro livro sobre hábitos que fala sobre micro resultados, que se deu micro hábitos do BJ Frog. E deu o exemplo do David Brailsford, não vou entrar nesse ponto de novo, porque isso ficou para semana passada, é só para a gente recapitular. Isso aqui é importante para eu mudar um bom hábito, para que eu possa fazer com que meu hábito seja reformulado.
Eu não posso falar que eu estou tentando fazer alguma coisa. Eu preciso falar que eu sou aquela pessoa. Por exemplo, uma pessoa que treina 300 dias, galera, ele não é mais uma pessoa que vai na academia, ele é um atleta. Mas você vai se tornar um atleta. Ah, não, mas nossa, atleta, eu achei que o atleta era aquele cara que ia lá na Olimpíada. Não, meu filho, atleta é aquele cara que tem uma rotina de hábito de treinar, de fazer um esporte, praticar essa atividade. Então, coloca na identidade, eu sou um atleta. Qual que é o comportamento de um atleta? É acordar e treinar, é acordar e ir para academia. Qual que é o resultado que ele tem? E aí você vai definir o resultado que você quer, emagrecer, ter saúde, qualidade de vida e tudo mais. Esse ponto de identidade é muito importante. Quem quiser ver mais sobre esse assunto, nós entramos bastante nisso semana passada. Aí entra aqui no ciclo do hábito, tá bom? Para que um hábito seja formado, galera, a gente precisa de estímulo, desejo, resposta e recompensa. E aqui no livro vocês vão perceber o seguinte, que estímulo reflete a torne-o claro. Ou seja, quando a gente está falando de estímulo, eu preciso que o meu estímulo ajude que eu chegue nesse hábito. Ou seja, eu preciso de coisas que me façam chegar e querer. O que que é o estímulo? É querer alguma coisa. Por exemplo, Léo, o meu estímulo é emagrecer. Vou entrar nos 300 porque o meu estímulo é emagrecer. Legal, sem problemas. Léo, o meu estímulo aqui é parar de tomar meu remédio de dormir, que já aconteceu também. Não, Léo, meu estímulo aqui é simplesmente eu, sei lá, cumprir uma meta da minha vida. Enfim, cada um vai ter um estímulo diferente. O que que aqui no livro ele fala para nós, aqui inclusive nesse capítulo que eu vou falar de tornar o claro, é o estímulo tem a ver com tornar esse hábito claro. O que que é o desejo? O desejo é quando você amplifica o hábito, quando você amplifica o estímulo, desculpe, que aí ele fala que é torne-o atraente. Quando você torna o hábito atraente, você amplifica o desejo. Você faz com que aquele desejo tenha vontade de conquistar. Quem aqui já ouviu falar do quadro dos sonhos? Já viu que você pega assim, coloca na parede lá, as imagens do que você quer conquistar, as fotos das coisas que você quer? Beleza, o que que você está fazendo aquilo? Você está amplificando o desejo. Quando você amplifica o desejo, você torna aquele hábito atraente. Na resposta, a resposta é a prática em si. Então, o que que é a resposta? Deixa eu pegar mais café aqui, galera. A resposta é você ir treinar, no caso. A resposta é você ler. A resposta é a execução de fato. Então, a resposta ela precisa, torne-o fácil. Opa. Eu preciso tornar a resposta fácil. Para eu ler um livro, o que que é uma resposta fácil para eu ler o livro? Eu estou aqui com vocês, o livro está na minha frente. Qualquer parada que eu der, eu vou dar um exemplo simples para vocês entenderem o que é tornar fácil. Você tem um telefone aí na sua mão, não tem? Quando você entrar no Instagram, você vai perceber que quando você entra no seu telefone, o Instagram, ele vai fazer assim, ó, você vai ficar pondo o dedo para cima. Você vai ficar arrastando para cima, correto? Você vai ficar arrastando ele para cima. Por que que você fica fazendo assim? Porque você tem aqui, ó, o seu dedo, você só tem que ficar subindo aqui, ó, o dedo com uma mão só. Tem um cara que escreveu um outro livro, se chama Hook. Em português, esse livro chama-se Gancho. O nome do autor desse livro chama Nir Eyal. E agora Nir Eyal. Eu acho que é assim o nome dele. Esse livro, eu vou abrir na Amazon aqui para vocês sacarem. Eu não sei se tem ele em português. Acho que vai estar em português mesmo. Credo. Achei. O nome dele não tem nada a ver com o que eu escrevi, né, galera? Mas esse cara aqui, ó, é Hooker. É porque ele escreveu errado. Beleza. Aqui, então vamos arrumar aqui, ó. Beleza? Esse cara aqui, ó. Você quer entender por que que o Instagram virou o que virou? Por que que o computador, por que que o seu celular é fácil?
E por que que você vai no seu celular toda vez que acaba alguma coisa, e provavelmente quem está no computador aí, uma hora dessa, está no celular também mexendo, e só arrastando para cima, parecendo um zumbi, você vai ler esse livro aqui. Eu acho que tem ele em português mesmo, viu, galera? Eu tenho quase certeza que tem esse livro em português. Eu tenho quase certeza que tem esse livro em português. Eu acho que é Gancho mesmo. Cara, então não vai ter não, não tô achando aqui não. Mas se eu achar, depois eu mando lá no link no grupo. Mas é esse livro aqui. Que é a ideia do livro? É que os caras, vai lá, Hudson, valeu, sucesso aí. Os caras fizeram um esquema para você poder deixar o mais fácil possível para você entrar no Instagram. Por exemplo, seu telefone. O meu telefone aqui é só eu fazer assim, ó, ele já está liberado. Antigamente você tinha que ir lá, botar uma senha, colocar um nome, um número, digitar um número muito louco. Agora não, agora é só você vir aqui e arrastar para cima. A sua face desbloqueia seus aplicativos. O que que é isso, galera? É fortalecer o seu hábito e deixar o seu hábito, a resposta, a execução fácil. Se a execução está difícil, você não vai conseguir fazer. Vai se tornar muito difícil. Vai se tornar complicado para você. Então, a resposta é tornar fácil. E a recompensa é torná-lo satisfatório. Cara, por que que eu quero tal coisa? Ah, tem que ter alguma coisa que é uma recompensa positiva para você. Cara, quando eu percebo que eu comecei a emagrecer, emagreci 10 quilos, comecei a dormir, eu comecei a ter mais disposição no meu dia a dia, comecei a perceber que eu tenho mais disposição e de conversar com as pessoas, eu estou ficando mais animado. O que que isso está me dando? Satisfação. Então, eu torno ele satisfatório. O que que eu quero fazer hoje aqui com vocês, para a gente poder ter uma sequência legal? Então, agora que eu expliquei a parte de conceito do ciclo do hábito, primeira coisa, eu quero saber se vocês têm alguma dúvida. Se não, eu quero entrar o seguinte: o que que eu quero fazer? Eu quero, junto com vocês, trazer as principais partes de cada uma dessas etapas aqui, ó. Porque eu acredito, galera, que esses 4 pontos, ou esses 4 pilares, tirando os conceitos, eles que vão, talvez, o que vão mais nos ajudar. E aí eu quero fazer separado. Por exemplo, eu quero entrar hoje no torne-o claro. Semana que vem, eu quero falar só sobre o torne-o atraente, na outra semana, torne-o fácil, por último, torne-o satisfatório. E aí a gente vai entrando um por um, certo? Hoje eu levei um pouquinho mais de tempo para tornar isso aqui, para a gente trazer o conceito. O que que eu vou fazer? Eu vou pegar os principais pontos que eu já tenho marcado aqui e eu vou discutindo com vocês em cima do que é o livro especificamente, quando a gente está falando de torná-lo claro. Então, quem tiver aí com o livro na mão, já pega o livro de vocês. O que que eu quero aqui? Página, eu não sei nem que página que é isso. Não tem, tem 60. 60 não, 59. O que que é isso, galera? Eu vou trazer alguns pontos desse capítulo. Quem quiser depois ir marcando aí, eu vou falando para vocês, mas pode ficar em paz, que aí eu vou conversando com vocês aqui e trazendo do ponto do livro, que eu já tenho marcado, beleza? Nós vamos falar sobre alguns pontos. O primeiro deles é o seguinte: na hora de falar de torná-lo claro, deixa eu fechar o nó de cima aqui, para não ficar confuso. Ó, o cérebro é uma máquina preditiva. Primeiro ponto desse capítulo que nós vamos falar, esse capítulo tem o nome de, a primeira lei, né, torne-o claro, mas o capítulo é o capítulo 4, que fala do homem que não parecia bem. Esse homem que não parecia bem, galera, basicamente é uma historinha que ela está contando aqui no livro, que uma enfermeira, uma paramédica lá, ela estava na casa do sogro dela, de repente ela olhou para a cara do sogro dela e ela viu que a distribuição sanguínea do rosto do cara, ela não estava legal. E ela falou assim, ó, bora pro hospital agora. Esse cara não tá bem, seu pai não tá bem, vamos pro hospital agora. Ah, como assim? Não tô sentindo nada, tá tudo bem comigo. Não, ele não tá bem, vamos levar pro hospital agora. Chegou no hospital, ele tava com uma artéria entupida, esse cara tava infartando e ele tinha um problema de fato que estava acontecendo com ele. Por que que essa mulher conseguiu identificar antes mesmo dele aquela situação? Porque o cérebro é uma máquina preditiva, ou seja, ela trabalhou tantos anos olhando para pessoas que tiveram problemas de coração, problemas disso, que ela percebeu
que a distribuição sanguínea da face dele era de uma pessoa que estava tendo algum problema no coração. Chegou lá, de fato, ele teve que passar por uma cirurgia e, de fato, ele precisou resolver aquele problema e foi salvo graças a essa percepção que ela tinha. Ou seja, estava claro e evidente para ela que existia um problema ali. Por quê? Porque ela estava adaptada a ver aquele tipo de situação. Deixa eu jogar um negócio aí, agora sim, tô voltei. Então, ela conseguiu observar esse ponto. Então, o que que a gente tem que pensar aqui? Um outro ponto importante do nosso cérebro aqui, olhando para essa máquina preditiva. Diferente do que a gente pensa, galera, diferente do que a gente pensa, aí eu tô trazendo alguns conceitos de fora também, tá? A gente fala assim, fala, Matheus, bom dia, vou te botar no mudo aqui. A gente tem que pensar o seguinte, ó, nós falamos assim, eu sou um cara, eu sou racional demais, eu gosto de racionalizar tudo, eu gosto de racionalizar as coisas. Deixa eu te contar um negócio. O seu cérebro ele não tem tempo para você ficar pensando sobre tudo. Então, o que que ele precisa fazer? Ele precisa criar caminhos automáticos onde, quando acontece alguma coisa, então tal coisa. Quando acontece alguma coisa, então tal coisa. Ele precisa de pontos que se conectem para que ele tome decisões mais rápidas. Porque se você não sabe, 25% da sua energia corporal é tomada pelo seu cérebro. Ou seja, a energia que você gasta durante o dia, durante o seu trabalho e tudo mais, 25% é seu cérebro que vai tomar. Então, ele fala aqui assim, ó, nós subestimamos o quanto nosso cérebro e nosso corpo faz, o quanto o nosso cérebro e a nossa mente fazem sem pensar. Você não diz a seu cérebro para você crescer, por exemplo. Você não fica falando para o seu cérebro, para o seu coração bater. Você não fica falando para o seu cérebro, para o seu pulmão respirar. Enquanto você está dormindo, você não fica pedindo assim, ó, eu vou dormir aqui agora, e aí faz favor para mim, baixe meu coração aí, faz meu pulmão funcionar, fala para minhas células aqui se recuperarem, pede para o meu intestino aí para ele fazer a digestão. Alguém faz isso aqui, galera? Acho que não, né? Então, o que que acontece? Você é muito mais do que o seu consciente. É exatamente isso que está falando nesse capítulo. Como você é muito mais do que seu consciente, o seu cérebro ele precisa buscar caminhos rápidos para gastar o menos energia possível com coisas racionais, porque o seu corpo ele já automaticamente ele já toma a energia do seu cérebro. E o seu cérebro ele precisa encontrar formas de sobrevivência. Ele foi preparado desde do seu nascimento, desde a pré-história, para te manter vivo. Então, o que que ele faz? Olha só, eu vou economizar a energia desse cara, vou economizar a energia desse cara, de maneira que ele não precise ficar pensando demais nas coisas. Quanto mais óbvio e fácil e claro for as coisas que ele tiver que fazer, melhor vai ser. Então, por exemplo, você está acostumado a acordar de manhã e pegar o seu celular. Ok, isso já é claro na sua mente. Ele não precisa pensar. Quando você levanta da sua cama, a primeira coisa que você faz é pegar o seu telefone e entrar no WhatsApp. O seu cérebro não pensa mais sobre isso, você já virou um zumbi. Como você virou um zumbi, valeu, Jean, obrigado, viu? Tamo junto. Como você já virou um zumbi com esse telefone, você simplesmente vai pegar o telefone e vai entrar. E aí, quando você entra, você perde o tempo que, por exemplo, você iria fazer uma leitura. Você perde tempo, por exemplo, que você teria para ir na academia treinar. Então, é difícil você, se você não tornar o hábito claro. Então, ele fala que você é muito mais do que você aprende. Por exemplo, ele fala assim: analisaremos a fome. Como você sabe que você está com fome? Você não precisa ver um cookie na bancada da cozinha para perceber que é hora de comer. O apetite e a fome são governados de forma não consciente. O seu corpo tem uma variedade de ciclos de feedback que gradualmente vai te alertando quando é a hora de comer e que acompanha tudo que acontece ao redor de você e dentro de você. Os desejos surgem graças às substâncias químicas que circulam no seu corpo. E de repente você está com fome e sabe quando que estimulou. Aí entra um outro problema. Estar com fome é diferente de estar com vontade de comer. Por que que a gente engorda, galera? Porque a gente muitas vezes não segura a vontade de comer. Porque é o seguinte, uma das coisas que é o contrário do torne o claro é tornar o hábito difícil. O que que é tornar o que difícil? É tornar um hábito ruim difícil. Por exemplo, se você tem dificuldade de parar de comer doce porque você está numa fase de emagrecimento, você tem que tirar o doce da sua
Você tem que tirar o doce do seu ambiente. Ah, Léo, eu quero parar de emagrecer, mas na sua casa é cheio de paçoca, cheio de bolacha, cheio aqui é Tananjá, porque eu apaixonado por paçoca. É cheio de bolacha, é cheio de salgadinho, é cheio de coisas que fazem você dificultar o seu hábito de emagrecer. Meu querido, aí vai voltar lá no nosso hábitos atômicos, né? Que eu falei para vocês. Oh, desculpa, vai voltar no hábitos atômicos? Não. Vai voltar no força de vontade, não funciona. O seu ambiente, ele não favorece você emagrecer. Por quê? Porque o seu ambiente está cheio de coisas que te impedem de ter um bom hábito. Ele não é difícil. Então, quando você torna ele difícil, é importante. E aí, enfim, você não precisa estar ciente do estímulo para o hábito começar. Você pode perceber uma oportunidade e agir sem se tornar consciente disso. Ou seja, isso que torna os hábitos úteis. Então, né, galera, resumindo aqui para tornar o hábito claro, só para vocês entenderem. Um hábito claro é um hábito útil. Ô, Rodrigão, bom dia. Um Bom dia. hábito claro é um hábito útil. Eu vou te colocar no mudo aqui, rapaz, rapidinho, tá? Então, um hábito claro é um hábito útil. O que é um hábito útil? É um hábito que o seu corpo ou que a sua mente entendeu que está fazendo com que fique mais fácil você atingi-lo. Beleza? E aí, galera, com o tempo, os estímulos eles acionam novos hábitos e se tornam tão comuns que eles ficam invisíveis. Ou seja, as guloseimas no balcão da cozinha, o controle remoto do lado do sofá, o telefone no seu bolso, o telefone que não precisa da sua senha para liberar, o WhatsApp, o Instagram que faz só você ficar indo para cima, o YouTube, galera, ele criou um sistema assim como o Netflix para você entrar lá. Quando acaba um vídeo, o que ele faz? O próximo vídeo vai começar em 5 segundos. Por que ele fez isso? Nossa, Léo, nossa, eles foram tão inteligentes assim em criar esse negócio. Não, velho, eles estudaram e entenderam que você tem que tornar as coisas mais claras para as pessoas. E para tornar as coisas mais claras para as pessoas, o óbvio é você não precisar ficar tendo ruído e dificuldade. E aí, o seu controle remoto do lado, o telefone do lado, o um programa iniciando depois do outro. Você não precisa ir lá escolher o próximo vídeo. E olha só, você está no YouTube vendo um vídeo de culinária. O próximo vídeo que ele vai te indicar é um vídeo de mecânica? Não é, velho. O próximo livro que ele vai te indicar, vídeo, é um vídeo de culinária. Ou seja, ele vai te estimular a continuar lá dentro, porque o YouTube ganha com você se você tem audiência. O seu cérebro, ele precisa da sua audiência. Como que eu faço então, Léo, para eu ir para academia e treinar os 300 dias? Eu tenho que tornar o meu hábito claro. Quando eu acordar de manhã, o meu tênis tem que estar do lado da minha cama, o meu sapato tem que estar ali, a meia tem que estar ali, a bermuda tem que estar ali, a minha camiseta tem que estar ali. Isso vai tornar o meu hábito? Claro. Então, a gente está o tempo inteiro em busca disso. Aí ele fala assim, ó, antes de construirmos novos hábitos de forma efetiva, nós precisamos entender os hábitos atuais. Isso é mais desafiador do que parece, porque uma vez que um hábito seja enraizado, que é o que você já faz no dia a dia aí, na maior parte do tempo ele não é consciente e ele já acontece de forma automática. Ou seja, o hábito ruim que você tem, o hábito claro que você tem, que é o hábito ruim, ele já é inconsciente e ele já está arraigado na sua mente, você já não consegue pensar sobre ele. Então, se um hábito permanece sem sentido, você não pode esperar para melhorá-lo, como diz o Jung, né? Fala, até que transforme o inconsciente em consciente, ele vai direcionar a sua vida e você vai chamar ele de destino. Então, o nosso primeiro exercício, inclusive, é o exercício para a nossa semana. Eu não terminei de ler o capítulo, não, só estou explicando para vocês aqui que é um primeiro exercício que eu acredito que você pode anotar. Vou fazer aqui, ó, do tornar o claro. Rastreamento dos hábitos atuais. Como assim, Léo? Você vai fazer o seguinte para nós. Quando eu acordo, eu, após acordar e levantar, eu, após, antes de ir para a academia, eu, após chegar na academia, ou sei lá onde você vai, eu, ao chegar da academia, aí você vai fazendo tudo isso. Antes de almoçar,
antes de dormir. Vocês estão entendendo, né? O que que é a ideia aqui, galera? É fazer o rastreio dos hábitos que você tem atualmente. Quando você vai fazer o rastreio, você está fazendo um mapeamento do que é a sua realidade atual. E talvez aqui você já vai encontrar um monte de resposta para o que você precisa melhorar no seu dia a dia. Esse monte de resposta que você precisa vai começar a falar assim, ó, esse eu quero, esse eu não quero. Porque se você ver aqui, ó, na avaliação dos hábitos, ele cita aqui um exemplo, né, que acho que eram os japoneses, se eu não lembro se exatamente eram os japoneses, eles tinham um sistema de segurança que era assim, ó, chamava apontar e falar. Que sistema de segurança que era esse? Era assim, os caras, para evitar erro de produção, eles falavam assim, ó, e também de segurança do trabalho, eles falavam assim, ó, hora de pegar a chave, hora de colocar a chave em cima da mesa, hora de pegar o café, hora de colocar o café em cima da mesa. Tudo que eles iam fazer, tudo que eles iam fazer, tinha que fazer um double check falando. Então, por exemplo, acordei, agora é hora de tomar café, agora é hora de ler o livro, agora é hora de ler a Bíblia, agora é hora de ir para academia. Você começa a fazer double checks falando verbalmente, e aí você cria na sua mente um sistema de entender o que você está fazendo e não fica no processo automático. Então, você tira um hábito que está no formato inconsciente e traz ele para um formato consciente. Eu estou na página, quem quiser acompanhar, galera, eu estou na página 62, falando sobre a avaliação de hábitos, tá certo? E aí eu estou aqui na estrofe 1, 2, 3, 4, na quarta aqui. E aí o que eu quero dizer aqui é o seguinte: para você tornar o hábito melhor, você primeiro vai ter que rastrear o hábito que você tem. Se você virar a página aí, você vai ver na 64 que ele fala o seguinte, ó, o que você vai fazer no dia seguinte, então, para tornar o hábito mais claro? Eu vou tornar ele mais consciente, eu quero tornar meu comportamento consciente. Você vai ter uma amostra de lista para você começar. Então, por exemplo, acordar, desligar o alarme, checar o celular, ir no banheiro, pesar, tomar banho, escovar os dentes, passar o fio dental, passar o desodorante, pendurar a toalha e secar, se vestir e tomar uma xícara de café. E aqui você pode incluir ir para academia. O que você vai fazer quando você coloca esse checklist para você cumprir nos primeiros dias? Você vai tomar consciência sobre o que você faz. Eu vou dar um exemplo para vocês de uma coisa que me ajudou muito. Por exemplo, meu hábito é acordar, desliga o alarme, escovar os dentes, fazer o café, sentar, abrir a Bíblia, ler um capítulo da Bíblia, tomar o café, ler um capítulo, uma página de um livro e ir para academia. Esse é meu hábito de manhã. Aí fazer minha oração. Esse é meu hábito de manhã, né? De manhã cedo. Uma das coisas que me atrapalhava muito no início era pegar meu celular e levar junto comigo. Porque o celular, galera, ele foi feito para te levar para lugares e você ficar ali viajando. Então, se você pega seu telefone e vai, por exemplo, com ele para a leitura do livro, se alguém te mandou uma notificação, você vai vacilar e você vai sair fora. Pra vocês terem uma ideia, o meu telefone hoje ele só me notifica depois das 7h30 da manhã. Antes das 7h30 da manhã não tem mais notificação, por exemplo. Eu coloquei naquele modo de não perturbe, e aí das, acho que 10 horas da noite até 7h30 da manhã, eu não recebo notificação. Aliás, eu só recebo da Kênia e só. A Kênia manda mensagem, chega. Se ela me ligar, chega. Fora isso, eu não recebo notificação. Por quê? Porque isso fez com que eu tivesse um rastreamento de hábito mais fácil. Aí ele fala assim, ó, depois de concluir essa lista, observe cada comportamento e se pergunte o seguinte, ó, esse é um bom hábito ou esse é um mau hábito? Aí você vai pegar, nessa lista, ele está falando no livro assim, ó, pega aqui, por exemplo, quando eu acordo, aí, por exemplo, você fala assim, ó, quando eu acordo, eu pego o meu celular. Vamos falar aqui, ó, pego o meu celular. Aí você vai escrever assim na frente, esse hábito é bom ou ruim? Você vai colocar um positivo ou um negativo. Ah, não, pegar meu celular então é um hábito negativo. Eu vou colocar aqui um menos. Quando eu acordo também, eu, sei lá, eu fico na cama dando soneca. Beleza. Esse hábito aqui é um hábito bom ou ruim? Nossa, aliás, isso é ruim porque isso me atrasa. Beleza. Depois eu pego e vou para o Instagram. Isso é bom ou ruim? Nossa, aliás, isso é ruim. Não tá legal. E aí, depois que eu vou para o Instagram, eu corro para academia.
Isso é bom ou ruim? Ah, isso é bom. Eu vou deixar aqui. E aí, você vai começar a fazer isso. É isso que ele está falando aqui, ó. Então, por exemplo, você vai pegar tudo que você faz. Então, aqui, acordar, desligar o telefone e tal, checar o celular. E na frente você vai colocar se aquilo é bom ou ruim. O que, que ele está falando para fazer isso, galera? No início, ele parece um pouco complexo. Ele está falando assim, ó. Avaliar os hábitos é um pouco complexo, por exemplo, por outro motivo também. Os rótulos de bom hábito e mau hábito são ligeiramente imprecisos. Não há bons ou maus hábitos. Existem apenas hábitos eficientes, ou seja, que te ajudam a resolver problemas, que te ajudam a evoluir, que te ajudam a melhorar. E existem hábitos que não são eficazes e que, de alguma forma, atrapalham e a gente chama ele de maus. E é por isso que você repete esses hábitos. Para esse exercício, classifique seus hábitos de acordo com a forma como serão benéficos ao longo do prazo, no longo tempo. Então, por exemplo, esse hábito que eu estou fazendo, ele me ajuda a ir para a academia? Por exemplo, eu acordar, pegar meu celular, ficar dando soneca na cama, ele me ajuda a entrar nos 300 aqui e ir para a academia? Ah, não, Léo, ele não me ajuda. Ah, então ele é mau. Ele me ajuda a ler mais? Não, então ele vai ser mau. Ele me ajuda a chegar no final do ano e ter mais dinheiro? Ou me ajuda a chegar no final do ano e estar mais magro? É partindo de um, como que a gente fala? Partindo de um ponto de referência, você vai avaliar se ele é bom ou ruim. Qual que é a referência? É o que eu falei para vocês aqui, que a gente não deve fazer, mas eu vou voltar nesse ponto. Não é que não deve, mas que a gente tem que tomar cuidado, que é a meta, tá bom? A gente falou sobre meta. E aí, meta, galera, muitas vezes a gente confunde meta como, ai, nossa, eu preciso chegar. Não, meta vai te gerar frustração. O que que você tem que fazer? Colocar na sua identidade que você treina todos os dias. Você é um atleta, atleta treina todos os dias. É isso. Os 300 nada mais é do que a intenção de que você se torne um atleta. Porque eu tenho certeza que se você tiver com uma saúde boa, treinando todos os dias, você vai conseguir ler mais, você vai trabalhar melhor, vai ter mais qualidade de vida. E tudo isso vai melhorar o seu resultado da sua vida, que foi o que aconteceu comigo. Então vamos lá. Seguindo aqui no roteiro todos os hábitos eles te servem de alguma forma, sejam bons e os ruins também. E é por isso que você repete esse hábito. Para esse exercício, classifique seus hábitos de acordo com a forma como serão benéficos de acordo com o longo do tempo. De modo geral, os hábitos terão resultados positivos e líquidos, os maus negativos. Fumar um cigarro, por exemplo, um cigarro pode reduzir o estresse momentaneamente. Essa é a função dele para muita gente que fuma, mas não é um comportamento saudável no longo prazo. Isso aí é um assassino da sua vida. Se ainda tiver problema em avaliar um certo hábito, aqui está uma pergunta que eu gosto de usar. Ele fala assim, ó, esse comportamento me ajuda a tornar o tipo de pessoa que eu quero ser? Eu acabei de fazer essa pergunta aqui para vocês, né? Esse comportamento me ajuda a tornar essa pessoa que eu quero ser? A minha identidade. Esse comportamento me ajuda na identidade de tornar um atleta? Esse comportamento me ajuda a identidade de tornar um escritor, um leitor, uma pessoa mais bem-sucedida profissionalmente, mais bem-sucedida financeiramente? Esse comportamento, eu vou até colocar aqui, que eu acho que isso é foda. A pergunta importantíssima é: esse comportamento me ajuda, ajuda a me tornar aqui, o tipo de pessoa, um tipo de pessoa que desejo ser? Aí eu quero saber o seguinte: esse comportamento ele tá me ajudando a me tornar o tipo de pessoa que eu quero ser? Se pergunta aí, responde, cara, sim ou não. Não tem. É igual fala na Bíblia: seja o seu sim, sim, seja o seu não, não. É sim ou não. Por exemplo, vir aqui agora às 7h30 da manhã para a gente falar desse assunto, te ajuda a se tornar a pessoa que você deseja? Cara, sim, então fica aqui. Não, Léo, não ajuda, eu tô aqui viajando na maionese. Tá, tchau, vaza fora, não vem mais. Pronto, é simples a resposta. Entendeu? Não tem que ficar muito discutindo, é sim ou não. Não tem segredo. O objetivo é simples, é perceber o que realmente está acontecendo. O primeiro passo para mudar o hábito é estar atento a eles. Apontar e falar se é isso que você quer para sua vida. Resumo simples desse ponto. Com a prática suficiente, seu cérebro vai captar os estímulos que predizem certos resultados, sem pensar conscientemente nisso. Então, para tornar um hábito claro, o que a gente tem que fazer? Fazer com que seu cérebro entenda que aquilo ali é óbvio, que aquilo ali é claro e que ele não precisa gastar tanta energia para fazer. Tá claro, seu tênis está ali do lado da sua cama, junto com o seu sapato, com a sua meia, com o seu short, com a sua sunga, seu biquíni, sei lá o quê. Você vai botar lá na hora que você acordar. Uma vez que nossos hábitos se tornam automáticos, nós deixamos de prestar atenção nele, a gente faz automático. Então, por exemplo, para mim hoje é automático acordar e ir na academia.
O processo de mudança de comportamento sempre vai começar com a consciência. Você precisa estar ciente dos hábitos que você tem antes de poder mudá-los. É o que nós estamos falando aqui. E o terceiro ponto é apontar e falar leva um hábito do não consciente para o nível mais consciente. Vai ajudar você a tomar consciência sobre ele. E a avaliação dos hábitos é um exercício simples que você pode usar para tornar esse hábito mais consciente no seu comportamento, certo? Então, esse foi o capítulo 4. Capítulo 5 agora, galera. A gente tem mais 10 minutinhos aí que eu vou com vocês até 8h30. A gente vai conseguir passar por ele. A melhor maneira de criar um novo hábito. Ele fala sobre a melhor maneira de criar um novo hábito, na página 67, tá certo? E aqui ele começa a falar sobre o seguinte. Durante a próxima semana, eu vou participar de pelo menos 20 minutos de exercício por dia. Olha que legal isso aqui, para você entrar nos 300 já. Muitas vezes, a gente fica com aquele pensamento assim, cara, será que eu vou, será que eu não vou? Ele criou, no começo desse livro aqui, ele falou assim que ele criou um exemplo, que ele colocou 3 grupos, né? Os pesquisadores aqui colocaram em 3 grupos. Começaram a trabalhar com várias pessoas para criar hábitos melhores no exercício longo de 2 semanas. E aí eles foram divididos em 3 grupos. Olha que interessante. O primeiro grupo foi o grupo do controle, que é o seguinte: essas pessoas foi solicitado apenas que registrassem quantas vezes eles faziam exercício na semana. O segundo grupo foi o grupo da motivação. Essas pessoas deveriam, eu estou na página aqui, galera, quem quiser, 67, tá? Segundo grupo foi o grupo da motivação. Essas pessoas deveriam não somente registrar os hábitos, registrar os seus treinos, mas também ler artigos sobre o benefício do exercício, que era bom e tal. Os pesquisadores também explicaram ao grupo como o exercício reduz o risco de doença e coronariana e melhoraria a saúde do coração. E finalmente havia um terceiro grupo. O terceiro grupo, esses sujeitos, eles receberam a mesma apresentação do segundo, o que garantiu que tivessem níveis iguais de motivação. No entanto, também foi pedido para eles que eles formulassem um planejamento de quando e onde que eles iriam exercitar durante a semana seguinte. Especificamente, em cada membro do terceiro grupo tinha que complementar a seguinte frase: durante a próxima semana. Então aqui, ó. Durante a próxima semana. Então assim, a melhor maneira de criar um novo hábito. Aí a frase era assim, ó: durante a próxima semana eu vou participar de pelo menos 20 minutos de exercícios. Ele até fala vigorosos. Exercícios vigorosos, dia, hora e local. Então, por exemplo, eu vou correr por 5 quilômetros no Parque do Sabiá às 7 horas da manhã. Então, quando eles fizeram isso, o que esse cara descobriu? No primeiro e no segundo grupo, 35 a 38% das pessoas se exercitaram pelo menos uma vez por semana. Curiosamente, essa apresentação motivacional dada ao segundo grupo parecia não ter tanto impacto significativo. Mas 91% do terceiro grupo, presta atenção aqui, galera, 91% do terceiro grupo se exercitou pelo menos uma vez por semana. Então, eu vou colocar aqui, ó. Isso aqui gerou 91%. Opa. 91% do terceiro grupo. Caramba. 91% do terceiro grupo conseguiu treinar pelo menos uma vez por semana. Mais de o dobro da taxa normal. A frase que tiveram que completar, segundo os pesquisadores, o que os pesquisadores chamaram de a intenção de implementação, que é um plano de quando e onde agir. Isso é o que é o seguinte: como que você intenciona a participar? Então, o que você vai fazer? Em linhas gerais, o formato de criar uma intenção de implementação é o seguinte: quando a situação X surgir, eu executaria a resposta aí. Então, por exemplo, quando eu acordar, eu vou colocar minha roupa de academia. E aí passa um pouquinho para frente aí para a gente, na página 69, ele fala assim, ó: pessoas fazem planos específicos sobre quando e onde vão praticar o novo hábito. Eu vou para a academia, eu vou para o Parque Sabiá, eu vou para o Parque da Cidade e tal. Muitas pessoas pensam que não tem motivação quando realmente tem falta de clareza. Então, quando a gente fala de tornar o hábito claro, galera, é porque você não tem clareza sobre o que você vai fazer.
o seu cérebro fala assim: "Nossa, você não sabe nem o que você vai fazer, isso vai ser difícil demais, deixa isso quieto, não vai, não mexe com isso". Por quê? Porque ele já prevê que você vai gastar muita energia. A maneira simples de aplicar essa estratégia está aqui marcado no livro, ó. A maneira simples é, por exemplo, vou dar um exemplo da Kênia. A Kênia está indo no CrossFit agora. Ela já tem claro na mente dela que ela tem que acordar e ir para o CrossFit. Na terça-feira ela vai na igreja, ela já tem claro na cabeça dela que ela vai acordar às 5 da manhã e ela vai na igreja. E isso tornou para ela mais fácil, ela tá indo agora todos os dias. Ela tá indo sempre, segunda, quarta e sexta ela vai no CrossFit e semana que vem vai ter que começar a fazer os outros dias também. Então, quando você não precisa pensar, eu vou comportamento, hora e local, por exemplo, aqui, ó, meditação. Eu vou meditar por 1 minuto, 7 horas da manhã. Eu vou estudar espanhol por 20 minutos, 18 horas no meu quarto. Eu vou me exercitar por 1 hora às 17 horas na academia. Eu vou fazer uma xícara de chá para minha esposa, para o meu marido, às 8 horas na cozinha. Se você tiver certeza de quando o seu hábito vai começar, você vai ter mais facilidade e o hábito vai ficar mais claro. Eu vou passar agora para o empilhamento de hábito. Quando a gente fala de empilhamento de hábito, que é o efeito Diderot, que ele chama, é a obtenção de posse em criar um hábito de consumo mais fácil. O que é o seguinte, ó, depois do hábito atual, eu vou fazer tal coisa. Então, por exemplo, ó, meditação. Depois de tomar café da manhã, eu vou meditar por 1 minuto. Depois de escovar meus dentes, eu vou tomar café. Depois de tomar café, eu vou meditar por 1 minuto. Depois de meditar por 1 minuto, eu vou ler 3 páginas do livro. Depois de ler 3 páginas do livro, vou ler o Provérbios na Bíblia. Depois de ler Provérbios na Bíblia, eu vou ir para a academia. Tá vendo que você pega depois de um hábito atual e você coloca um novo hábito? E aí, a chave para amarrar o comportamento desejado é algo que você faz todos os dias. Por exemplo, depois que eu for na cama à noite, eu vou dar um beijo na minha esposa. Depois que eu colocar o meu tênis de corrida, eu vou enviar uma mensagem para um amigo, familiar, avisando que eu estou indo correr. Olha que legal. Isso aqui, e quanto tempo vai levar? Isso aqui é de segurança, né, que ele fala. Ah, para mim, eu sinto inseguro aqui e tal. Eu vou mandar uma mensagem para o meu pai avisando que, ó, tô indo correr por 30 minutos lá no Parque Sabiá. Por quê? Ele vai saber que eu tô indo naquele lugar. Se acontecer alguma coisa, ele sabe que eu tô lá. Entende o que eu tô querendo dizer? E ele fala do empilhamento de hábito, aí ele fala estímulo, desejo, resposta e recompensa. E o interessante, galera, é que nesse ciclo, ele explica assim aqui no livro, vocês vão ler também aqui essa parte, tenho certeza, mas para resumir, ele explica o seguinte, ó, durante o ciclo, por exemplo, que você acordou e falou que você vai tomar café, já existem os 4 pilares: estímulo, desejo, resposta e recompensa. Por exemplo, o estímulo é tomar café. Qual que é o desejo? O desejo é acordar. Qual que é a resposta? Pegar a xícara do café e tomar. Qual que é a recompensa? Eu ficar mais ativo. Estímulo, vou ler um livro. O que que é o desejo? Eu ficar mais inteligente. Qual que é a resposta? É a leitura, eu ler o livro. Qual que é a recompensa? Eu ficar mais consciente sobre um assunto. Estímulo, desejo, resposta e recompensa, que foi a primeira coisa que nós falamos semana passada, que é isso aqui, ó. Opa, é isso aqui, ó. O ciclo do hábito, lembra que a gente falou? Estímulo, desejo, resposta e recompensa, ele acontece em cada uma dessas etapas que a gente está fazendo, beleza? Então, estímulo, desejo, resposta e recompensa. Seguimos. O empilhamento de hábito. Então vamos lá, vamos passar aqui. Deixa eu ver qual ponto que eu vou trazer. Ah, beleza. Resumo desse ponto, então. A lei da mudança do comportamento é tornar o hábito claro. Os 2 estímulos mais comuns com a hora e local. Então você tem que colocar na sua mente que você, para ter uma boa semana, para criar bons hábitos, você precisa deixar estímulos comuns com hora e local o planejamento. Criar uma intenção de implementação, que é uma estratégia que pode ser usada para parear um hábito novo a uma hora e local específico. Outra coisa importante, formular a intenção simples. Eu, comportamento tal, hora e local. Então, por exemplo, eu vou no Parque do Sabiá, vou treinar na academia às 7 horas da manhã, na academia tal aqui. A fórmula da intenção de implementação é a hora local. Empilhamento de hábitos é uma estratégia que pode ser usada para parear um hábito novo a um hábito atual. Então eu já sei que quando eu acordo eu tomo café. Só que eu tomo café e vou para o Instagram. Ao invés de eu tomar café e ir para o Instagram, eu vou tomar café e ir para a Bíblia. Eu vou tomar café e eu vou para o livro. Entende? Que aí ao invés de eu pegar e ir para o meu celular, eu vou mudar essa percepção. Eu não vou mais para o meu celular. Agora eu vou para o livro. A fórmula do empilhamento de hábito é: após o hábito atual, eu irei um novo hábito. Beleza?
Motivação superestimada e ambiente mais relevante. Isso aqui também é muito importante, que fala sobre contexto. E geralmente as pessoas escolhem produtos não pelo que elas estão fazendo, nem pelo que elas estão. Vocês têm dúvida, galera, que quando você chega no mercado, o ambiente do mercado ele é criado para você consumir o produto que eles querem que você consuma e não o que você quer consumir? Eu vou dar um exemplo. Você chega no mercado, no caixa eletrônico, no caixa do mercado, ele tem um monte de guloseima. Ele não coloca no caixa do mercado lá carne, arroz, feijão. Ele coloca? Não, porque quando você vai para o mercado, você vai para comprar arroz, feijão e óleo. Então ele bota isso aí lá no fundo. A salada, a fruta fica lá no fundo. A carne é a última coisa do mercado. Por que que ele faz isso? Porque ele quer que você passe pelo mercado inteiro para você poder conseguir entrar e conseguir consumir. Quando você faz isso, deixa eu só avisar, galera, que um pessoal aqui, um minuto. Para você tornar isso aí, o mercado então ele tem que fazer o quê? Ele tem que criar um contexto favorável para você consumir mais. É a famosa sugestão de compra por impulso que ele chamou aqui, ó. Na página 81 ele fala assim, ó: a equação de Lewis fosse testada nos negócios, em 1952, o economista Hawks Stern descreveu um fenômeno que chamou de sugestão de compra por impulso, que aciona quando o comprador vê um produto pela primeira vez e vislumbra a necessidade desse produto. Então, o cara, você vê um produto lá e fala assim, nossa, eu preciso disso. Na verdade, você não precisa. Você não foi no mercado para comprar aquilo. Você comprou porque você viu estímulo, desejo, resposta e recompensa acontecendo ao mesmo tempo por conta de um contexto que o mercado colocou na sua frente de forma intencional para você consumir. Sabe quando uma outra coisa? Você quer um outro livro? Oi, Kenia, pega para mim ali o livro que chama Nudge. Aqui, ó. Ali na ponta ali, por favor. Esse, o terceiro aí. Isso. Você quer, você, você quer ler sobre um negócio que chama Arquitetura da Escolha? Esse livro aqui, ó. Nudge. Esse cara fala sobre arquitetura de escolha. Eu não vou ler, nós não vamos ler ele aqui agora, mas, galera, você quer entender essa equação de estímulo por consumo, esse consumo por impulso? Lê esse livro aqui, ó. Ah, eu tenho um negócio, eu tenho um restaurante, eu tenho uma empresa que precisa fazer com que as pessoas consumam mais. Esse livro fala sobre arquitetura de escolha. A arquitetura da escolha, galera, é o seguinte: você chegou no restaurante para almoçar, chegou no restaurante para almoçar. O que é a primeira coisa que tem? Arroz. Segunda, feijão. Terceira, mandioca. Quarta, bolinho de arroz. Quinta, e aí você vai enchendo o seu prato de um monte de carboidrato, um monte de coisa. A carne fica lá no fundo. Aí, quando você vai colocar a carne, seu prato já está cheio, você gasta mais. Então, a arquitetura de escolha é isso. E aí, se você não entender sobre arquitetura de escolha, na sua casa você vai comer porcaria, na academia vai ficar. Ah, você colocou a academia longe demais da sua casa. A academia está fora do seu contexto. Você tem que andar 30 quilômetros para ir treinar. Não vai, velho. A academia tem que ser perto da sua casa ou perto do seu trabalho. Eu te aconselho que seja perto da sua casa. Então, mude de academia. Se a academia é longe, põe uma academia perto da sua casa. Léo, mas eu já tenho minha rotina aqui que é caminho do meu trabalho ir para academia. Beleza, segue o jogo. Mas toma muito cuidado com isso, porque isso tem a ver com contexto, beleza? O seu cérebro ele vai optar pela opção sempre mais óbvia, pela opção mais óbvia. A visão mais poderosa dos hábitos é a habilidade dos seres humanos. Deixa eu puxar aqui para. Eu já estou terminando aqui, galera. Como projetar seu ambiente para ter sucesso? Isso aqui a gente vai falar agora e a gente finaliza, tá? E aí, ó, como que você planeja seu ambiente? Quando o consumo de energia era óbvio e fácil de rastrear, as pessoas mudavam o seu comportamento. É fácil não praticar violão quando ele está escondido no armário. É fácil não ler um livro quando a estante está num canto de um quarto de hóspede. É fácil não tomar as suas vitaminas quando elas não estão à vista à sua dispensa. Quando os estímulos desencadeiam um hábito são tão sutis e ocultos, tão fáceis de ignorar. Ou seja, se está escondido, se é difícil para você pegar, galera, dificilmente você vai conseguir fazer com que esse hábito se torne bom. Então, meu conselho para vocês aqui para a gente voltar na semana que vem a falar, porque agora o nosso horário estourou, eu tive que puxar o resumo da semana passada, é o seguinte: como que eu faço para projetar o meu ambiente para o ambiente ficar melhor? Eu já entrei nesses pontos aqui, mas se quiser transformar um hábito em grande parte da sua vida, torne o estímulo grande parte do seu ambiente. Comportamentos mais persistentes geralmente têm vários estímulos. Então, o que eu quero te falar aqui? Crie um contexto que vai favorecer esse bom hábito.
Semana que vem eu vou voltar com vocês nesse assunto aqui para a gente poder matar, mas para a gente poder um resumo aqui do que a gente falou, tá? Rapidamente. O que que eu tenho que fazer então? Tornar o hábito claro. Eu vou anotar isso aqui, ó. Preencha a avaliação dos hábitos que você tem. Segundo, use as intenções de implementação. Eu vou tal hora treinar, eu vou fazer tal coisa em tal hora. Então, eu vou treinar às 7 da manhã no Parque do Sabiá. Eu vou treinar às 7 da manhã na academia perto de casa. Eu vou ler um livro na mesa da cozinha às 7 da manhã, depois de tomar café. Depois de um hábito atual, eu vou fazer um novo hábito. Depois de tomar café, ao invés de pegar meu celular, eu vou ler o livro. E redesenhe seu ambiente, torne os estímulos bons, claros e visíveis. Então, ou seja, é criar o contexto. Qual que é o ambiente da sua casa hoje? Olha, a minha cama, a minha janela aqui, meu quarto é muito escuro. Cara, deixa a janela aberta. Quando você acordar, vai vir a claridade, você já vai levantar. E assim você vai conseguir fazer desses hábitos, hábitos melhores. Galera, o que eu vou aconselhar vocês fazerem para a próxima semana? Vocês vão ler até a segunda lei para mim, tá? Até a segunda lei. Porque o que que eu quero fazer? Eu quero que, apesar que semana que vem vai ser semana de Natal, acho que não vai ser na segunda, não, porque segunda é segunda-feira de Natal. Para mim não tem problema, eu vou estar em Caldas Novas, eu vou estar bem de boa. É bem provável que eu faça na segunda mesmo. Eu vou avisando durante a semana. Ou segunda ou terça, tá? Eu vou pensar aqui. Mas a ideia é a seguinte: a gente lê, galera, até o segundo hábito aqui, tá? Até o torná-lo atraente, tá bom? Então, semana que vem, nós vamos entrar nesse ponto aqui, ó. Aí eu vou trazer um finalzinho desse tornar claro, vou fazer um resumo rápido, não vou voltar naquela primeira ponta, e eu vou vir direto para o torne atraente para a gente poder discutir sobre esses pontos. Eu tô ligado, segunda-feira é Natal. A galera já tá mandando aqui. É, segunda-feira é Natal, vai estar todo mundo de ressaca aqui, vai dormir tarde. Não tem problema, é bom que vocês já vão arrepiando. Tô brincando, galera. Vou pensar aqui como é que eu vou fazer durante a semana e eu vou avisando vocês no grupo. Mas eu vou jogar lá no grupo lá, o que que eu vou pedir para vocês aqui? Eu vou jogar no grupo lá o link para vocês convidarem as pessoas para entrar no grupo dos 300. Muita gente tem me perguntado aí, essa confusão do link. Eu vou mandar o link lá no grupo, o link de como entrar no grupo, tá? Eu vou mandar lá no grupo. E aí vocês disparam aí para quem vocês quiserem, para a galera poder entrar no grupo e participar também. E poder convidar mais gente. O que que é a ideia aqui, galera? A ideia do livro é uma ideia para complementar o hábito dos 300. Eu quero no ano que vem, todas as segundas-feiras, a gente fazer uma reunião dessa daqui e convidar as pessoas do grupo para a gente poder fazer uma leitura. Começamos com hábitos atômicos, eu já decidi agora qual que vai ser o segundo, que é o do Benjamin Hart, força de vontade não funciona. Sempre muito nesse viés, né, de trabalhar hábitos, de trabalhar mentalidade, de trabalhar mindset, que coisas que ajudam a gente a se estimular pelo motivo ao qual a gente deveria continuar fazendo o que a gente faz, tá certo? Então é isso. Quem quiser perguntar alguma coisa aí, eu estou à disposição. Eu tenho mais 4 minutos, que eu vou entrar numa reunião agora às 8h40. Fiquem à vontade. Se não tiver, eu vou agradecendo aqui vocês. Fiquem com Deus, uma semana abençoada. Chamem mais pessoas para o grupo. Eu vou mandar lá no coisa, porque caminhar sozinho é muito difícil. Eu convido vocês a andar com mais alguém, e esse mais alguém vai te ajudar nesse momento desafiador, né? Quando passar o tempo aí, no comecinho é muito fácil, no janeiro tá todo mundo muito motivado e tal, aquela doideira, não, vamos lá. Nossa, a primeira semana daquele grupo é um negócio extraordinário. Eu falo, meu Deus, é gente demais postando aqui, vai dar errado. Nossa, mas passou um mês, já fica mais de 30% para trás. Passou 2 meses, já fica 50%, já parou. Terceiro mês já, nossa, já mais da metade, já de 50% já ficou para trás. Agora, nessa época do ano aqui no grupo, que deve ter hoje umas 20 pessoas postando, entrou 230. Esse ano eu quero ver se a gente consegue colocar 300 pessoas lá e pelo menos umas 100, 150 pessoas bata aí os 300. E quanto mais gente a gente fizer isso, fazer isso, eu conto com vocês para a gente trazer pessoas para fazer isso funcionar, beleza? Deus abençoe vocês, então. Deus abençoe a ótima semana aí, galera. E nos vemos na próxima segunda ou terça. Eu vou definir aqui, mando no grupo lá. Mas eu vou mandar o link lá no grupo. Vocês chamem mais gente para andar com vocês. Tragam as pessoas para a gente fazer esse movimento acontecer. E eu vou deixar essa live aqui, essa aula aqui, né, salva. Vou jogar no YouTube e mando o link para vocês mandarem para as pessoas também que vocês quiserem, beleza? Deus abençoe, fique com Deus. Tchau, um abraço para todo mundo, ótima semana. Hasta la vista, baby. Tchau para vocês, gente. Valeu.